Olá, pessoas lindas e abençoadas. Já estava com saudades de estar aqui gravando o vídeo no canal. Tá uma correria só, mas para honra e glória do Senhor estou conseguindo manter aqui os vídeos e hoje temos um relato daqueles que eu amo. Cheio de conteúdo. Essa moça é uma graça de pessoa. Olha, o que a gente passa na mão dessas pessoas é só pela misericórdia de Deus. E olha, somos fortes através do poder de Deus que age em nossas vidas, porque senão não aguentaríamos tudo isso que passamos. E fica aí o melhor de tudo, que é o aprendizado. Deus transforma a maldição em bênção e ainda usa nossas vidas como instrumento dele para fazer cura, para trazer, para fazer milagres na vida de outras pessoas, para levar cura e libertação para a honra e glória do Senhor, porque Deus, Ele disse, Ele deixou o Espírito Santo dele aqui para nós. Quando Jesus voltou ao Pai, Ele disse, eu deixarei o meu Espírito com vocês e vocês farão coisas ainda maiores do que as que eu fiz enquanto estive aqui na terra. Você tem noção disso, do quão poderoso é o Espírito Santo de Deus que habita em nós? Só que enquanto a gente não tem esse conhecimento, enquanto a gente não sabe que a gente tem essa autoridade dada pelo Rei, o dono de tudo, o Criador dos céus e da terra, a gente não toma posse. E das promessas então que Ele nos tem através da aliança que foi feita na cruz pelo sangue de Jesus. Olha, até rimou, que lindo! Na imersão eu vou falar mais profundamente sobre isso com vocês, gente. Já temos muitas pessoas para estar ali com a gente. Venha mais. Se você está aqui assistindo esse vídeo, você quer sair de onde você está, você quer estar melhor do que você está, você quer receber mais de Deus, você quer estar empoderada no sentido assim, de consciente. Despertar da consciência nós já tivemos porque Deus nos libertou através dessa revelação. Agora é o processo. Então cada um está no seu estágio desse processo. Na imersão vai ser o profundo para vocês conseguirem sair de lá o mais rápido possível, ok? Essa é a intenção, estamos preparando com muito carinho e amor tudo que será ali compartilhado, transferido para vocês, ok? E o curso de formação em terapeuta, a gente já temos aí a primeira aula, já foi, terça-feira, hoje, daqui a pouco tem a segunda aula e eu estou amando estar lá com as alunas. Nessa turma temos só mulheres. Interessante, normalmente são mais mulheres do que homens, mas nessa turma até então só temos mulheres. Se você teve a confirmação de Deus que é nessa área que Ele quer te usar para ajudar pessoas na área emocional, sendo terapeuta, atendendo online, vem fazer, ok? Ainda dá tempo para você vir participar. Vamos lá então a esse relato maravilhoso que eu gostei muito. Eu li até a metade e eu vi que, olha, muito bom. Eu falei, vale muito a pena compartilhar esse relato, vamos lá. Já vamos gravar, não vou nem ler o restante, leio junto com vocês. Eu vou avisar pra vocês aonde foi que eu parei e aí a gente continua. Começando, ela diz, a paz do Senhor, Cris, a paz, linda. Me chamo, aí ela falou o nome dela, mas pode me chamar de Josi. E ela diz, precisei de tempo e coragem para contar a minha história, pois estou com o seu e-mail há mais de um mês. Tudo no tempo perfeito de Deus, exatamente, tudo no tempo certinho de Deus. Isso é testemunho, gente. Ela já começou aqui. Eu gosto desses detalhes por detrás dos bastidores, porque olha, quando você se posiciona, você tá aqui, assiste um relato como esse que você tá aí agora assistindo, ouvindo, testemunho. E aí você tá sendo abençoada, você tá tendo confirmação de Deus. Uau, é isso que eu precisava saber. Bate com tudo que eu vivi e tal. Você tá liberta mais e mais. É cada dia esse processo que você tá passando de cura e libertação vai, enchendo mais você, vai te limpando mais e mais, vai te deixando mais leve. E aí você fala, eu também quero fazer parte desse exército de Deus aqui na terra e levar luz em meio às trevas. Eu também quero contar o meu testemunho, porque eu sei que vai ajudar outras vidas, assim como eu também estou sendo ajudada e abençoada através dos relatos de outras pessoas, ok? Aí escreve, manda para mim pro meu e-mail, relato.sobrevivente@hotmail.com, que eu venho aqui e leio. Só peço que vocês escrevam direitinho, com carinho, dá uma revisada antes de me enviar, só para eu imprimir e ler. Ó, o relato dela que não teve um erro até então, gente. Desse jeito fica muito legal para mim ler e para poder vocês também ouvirem aí. Então, olha só, um mês ela já está com meu e-mail, já tinha tomado essa decisão, aí o mundo espiritual se levanta, o inimigo fala, ah, não, esse relato não.
Não, 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 não. Vai ajudar muita gente. E aí eles vão tentar de tudo fazer com que você desista, com que você não escreva. E o melhor de tudo é que quando Deus diz o sim, o inimigo pode se levantar, mas vai acontecer na hora perfeita de Deus, como ela falou. Foi um preparo. E para quê? Para ela poder dar esse testemunho e contar que não foi fácil, não é. Mas é libertador, porque ó, cada relato que você está contando, você está pondo para fora o que está dentro. Muitas vezes você vai se emocionar, às vezes você vai ter que parar, às vezes vai ter algumas coisas que vai, né, pesar um pouquinho, mas não desista, não pare, Deus é contigo e tem propósito maior, ok? Além de passar primeiro por você a cura, vai transferir isso para, né, através do relato que eu vou estar lendo aqui quando vocês enviarem para mim. Ok? Muito obrigada a você, Josi, que mandou o seu relato tão poderoso para nós. Uma história de vida que começou lá, né, quando ela ainda era adolescente. E ela fala, são mais de 19 anos de história, por isso já te adianto que será uma história bem longa. E não foi longa, e olha, eu gosto desses relatos que a pessoa escreve de uma forma tão leve que você não quer mais que acabe. O que parecia ser longo fica curto, ok? E ela diz... Conheci meu ex-marido quando tinha 16 anos e quando ele se mudou para o lado da minha casa. Mas na época não tivemos contato, pois eu, minha mãe e minha irmã fomos morar em outra cidade junto com o marido da minha mãe, no caso ela põe entre parênteses, na época meu padrasto. Mas com mais ou menos um ano voltamos para nossa casa e eu já estava com 17 anos, então olha só. Ela conheceu ele, ela tinha 16 anos, ele mudou para uma casa do lado, era vizinha dela, né, vizinho dela. Só que aí ela mudou, né, para outra cidade, ficou um ano fora mais ou menos, um ano e meio. Quando ela voltou, ela já estava com 17 anos e ele continuava morando lá. Olha que interessante. E ela continua, na época ele estava afastado do serviço, pois havia cortado o dedo com um facão. Ele cortava cana, e ela põe entre parênteses, sempre foi trabalhador braçal, pois é analfabeto e não tem profissão. Então, sempre na parte da tarde, dava sombra ao lado das nossas casas e juntava minha mãe, minha irmã e também as vizinhas da frente para conversarmos. E eu chegava do serviço por volta de 15 horas e me juntava a elas. E foi nessa que ele mandou o filho dele vir falar comigo, inicialmente, para ver se ele tinha alguma chance. E ela põe entre parênteses, sim, o filho dele, pois ele tem um filho mais velho que eu. E sim, ele é mais velho que eu, 22 anos. Hoje ele com quase 60 anos e eu com quase 38. Fazemos aniversário em junho. E ela fala, namoramos por um mês escondidos da minha mãe e ela descobriu, foi uma briga muito feia e mesmo assim continuamos escondido. E ela descobriu de novo, deu outra briga bem feia e ele me chamou para morar na casa dele. Aqui eu já paro para falar algo muito importante, gente. Olha só. Não é regra, mas eu vejo, Deus tem revelado. Normalmente, quando não existe a presença paterna na vida dessa moça, no caso, de qualquer pessoa, né, de qualquer mulher, então, normalmente eu vejo que aí você, no caso dela aqui, principalmente, com o exemplo que eu tô dando, acaba se relacionando com homens mais velhos. É como se fosse substituindo, né, a imagem de pai na vida dela. Isso é algo, lógico, que inconsciente, mas eu tenho visto esse padrão, né, comportamental se repetir, e eu estudei sobre isso e existe sim um fundamento que explica, no caso a parte emocional, isso daí. Não são todos os casos, ok? Mas na grande maioria sim, tem muito a ver isso, e eu compartilho aqui com vocês, principalmente quem aí estuda, né, e tem prazer em ajudar outras pessoas, ama essa coisa de saúde mental, cura espiritual, emocional. Isso é muito bom de saber. Foi há pouco tempo que Deus me revelou. Isso aqui é só mais uma confirmação. Vamos lá. Continuando, ele falou, vem morar na minha casa. Que a mãe não deve ter gostado e deu uma briga danada, porque provavelmente ela falou, meu Deus, você tem só 17 anos, o homem tem 30, na época tinha 38. Olha isso. Não, desculpa. 39. Olha isso, 17 para 39. A mãe ficaria preocupada mesmo. Já é um sinal de alerta aí.
Bom, deu briga, depois descobriu que continuou escondido, deu briga de novo e ele falou: vem morar comigo. E ela continua assim, simples assim. Na época ele disse: pega as suas coisas e vem pra dentro de casa. Você não vai ficar aí chorando. E ali me senti protegida, senti que ele me amava e queria cuidar de mim. Olha a bandeira vermelha aí. Pois cresci sem pai, olha, e ela põe entre parênteses, perdi meu pai quando tinha 7 anos e cresci vendo minha mãe em um relacionamento abusivo minha vida inteira. E ela fala, na época aquela era a maior prova de amor da minha vida. Lógico, né? Não teve a presença do pai. Viu sempre a mãe sendo abusada. Já não estava fácil o convívio, né, com esse padrasto aí, né, das trevas também. E daí você conhece esse homem e ele fala: vem pra cá, eu vou cuidar de você, não fica aí chorando não. Minha casa é sua casa, está de portas abertas, venha. Você acha que é um presente de Deus? Olha, ela se sentiu amada e ela diz que foi a maior prova de amor da vida dela. Se sentiu acolhida, né? Tem alguém para protegê-la. E ela diz, então lá estava eu, uma moça de 17 anos, indo morar com um homem de 39 anos, sem nada de experiência de vida, sem nem completar meus estudos do jeitinho que ele queria. Só hoje eu vejo isso. Tudo se resolveu entre ele e minha mãe depois e continuamos a morar ao lado da casa dela. Com quase um ano morando juntos, nos mudamos para um pouquinho mais longe da minha mãe, porque os filhos dele o obrigaram a vender a casa, pois na cabeça deles eu iria tomar a casa deles. Família bem disfuncional aí, hein? Então tomamos a decisão de vender a casa e dar a parte de cada um, pois eram 2 filhos. No começo do casamento era tudo muito bom de alguma maneira, mas hoje em dia, voltando ao passado, ele nunca foi romântico, só dizia que me amava porque eu o questionava. Cobrava, né? Por que você nunca fala que me ama? Ela perguntava pra ele. A resposta dele sempre a mesma. E precisa ficar dizendo que ama o tempo todo? Quando saíamos, né? Gostava de andar de mãos dadas e ele sempre dizendo, também, pra que andar de mão dada? Pra quê? Eu tinha um que ele não gostava também, mas fingia que gostava, né? Mas aí reclamava porque dizia que a mão ficava transpirando, ficava suando e ele se incomodava. E eu acabei largando mão. Literalmente larguei mão e não dava mais mão mesmo. E aí ela continua. Escutei isso a vida inteira. Em público nunca recebi nenhum tipo de carinho que demonstrasse amor. Esse tipo de coisa era somente dentro de casa. Eu sempre ficava pedindo beijos, abraços, qualquer forma de carinho. E a resposta era sempre a mesma. Pra quê? Pra quê que você precisa disso? Chegou um tempo que me cansei, mas não me lembro que época que foi. Nos mudamos para outro estado de São Paulo, pois segundo ele, lá já estava difícil de trabalho, mas todos os colegas de trabalho dele ficaram na mesma cidade. Mas hoje eu vejo que foi permissão de Deus, pois lá consegui engravidar da minha filha mais velha, pois em quase 2 anos juntos eu já tinha tido 2 abortos. Tive minha filha lá com várias complicações, mas no fim, Deus teve misericórdia e deu tudo certo, graças a Deus. Meu irmão iria se casar no fim do ano e decidimos voltar de novo para o Mato Grosso. Voltamos e nossa vida continuou. Nesse meio tempo, enquanto a minha filha crescia, eu sempre o acompanhei. Para mais 3 estados nos mudamos, estados diferentes para trabalhar fora. Sempre era a mesma vida, somente eu ficava dentro de casa vivendo para ele e a minha filha. Engravidei da minha caçula, tive ela perto da minha mãe, graças a Deus, pois acredito que se fosse em outro lugar, vejo que seria muito mais difícil para mim, pois ele nunca foi um pai de se preocupar em ajudar com a própria filha, nunca deu um banho, nunca trocou uma fralda. Imagina eu com uma recém-nascida e uma criança de 3 anos. Lembro que ele pediu para o vizinho me levar no hospital para ter a bebê, e no outro dia, quando amanheceu, a minha mãe e a minha irmã foram no hospital para nos visitar. Pasmem, ele simplesmente não entrou dentro do hospital, ficou para o lado de fora. Deve ter algum pânico aí ele de hospital. Eles têm uns traumas meio esquisitos, viu? Uns contam, outros não. Ou então ele fez de propósito, só para te humilhar. E aí ela continua, chegou a hora que recebi alta no mesmo dia, pois estávamos bem, graças a Deus. Liguei para ele e pedi para ele arrumar um carro para ir me buscar. A resposta que recebi foi: pede para a ambulância te trazer, pois o fulano, e ela põe entre parênteses, no caso o vizinho, não está em casa.
Não recebi visita dele e ainda tive que me virar para ir para casa sozinha. E pasmem, quando cheguei em casa estava lá e ele conversando na frente da casa com o vizinho. Ah, gente, é demais, né? É demais. Olha, eu vou falar pra vocês, eu gosto de dar exemplos e eu vou lembrando de umas coisas que eu vivi também. E essa parte aqui me marcou muito quando você falou. Olha, duas situações. Essa dele ficar fora do hospital, eu tive uma situação assim que foi no Dia das Mulheres, tá? Teve um evento e chegou no lugar, todo mundo lá, um lugar lindo. E eu tava com uma amiga e eu queria mostrar lá fora como é que era, porque ela ainda não conhecia o restaurante, eu já tinha ido antes. Todo mundo, pessoas da família. E ele falou que ele não ia sair. Eu falei, como assim? Ah, tá muito quente. Qual é o problema que tá quente? Tá quente pra todo mundo. O bonito não podia se suar, ia ficar... Mentira, usou de desculpa. Ah, mas vocês acham que eu fiquei? Eu fiquei, foi com raiva ali na hora, né? E eu fui, larguei ele lá sozinho e fui lá pra fora. Quando ele percebeu que ele não conseguiu fazer o que ele queria, que era me estressar, assim, estressou, mas não ao ponto de eu ficar mal, né? Eu saí, fui lá, fiquei com a minha amiga, com todo mundo que tava junto, sentamos, tem umas mesinhas lá fora. E aí o bonito saiu depois, sabe? Mas só pelo prazer de estragar, porque Dia das Mulheres ele odiava o Dia das Mulheres, porque assim, todo o restante ele dava presente, né? Até era legal, não esquecia, não deixava passar em branco. Mas Dia das Mulheres, porque ele diz que não tem o Dia dos Homens, que isso é uma palhaçada. E aí ele não celebra. Eu cheguei a falar um dia pra ele, você esqueceu que dia é hoje? Porque eu achava, na minha ingenuidade, gente, a minha inocência, eu achava que ele tinha esquecido. Cheguei a perguntar, você sabe que dia é hoje? Ele, não, que dia? Eu falei, Dia das Mulheres. Ainda assim, ao invés dele falar, nossa, nem lembrei, então, Feliz Dia das Mulheres? Nem Feliz Dia das Mulheres ele não teve a capacidade de me dar. E era bem misógino esse, viu? A maioria deles são. Surreal. Só para estragar o Dia das Mulheres, o dia que eu estava ali com pessoas que eu gosto, né? Mas eu não deixei. Estressou um pouquinho? Estressou, mas não ao ponto de eu deixar de curtir. Curti. E fui lá pra fora e depois ele viu que não conseguiu. Todo mundo saiu, ficou ele lá sozinho, ele saiu também. Infeliz. Meu pai do céu. Um povo que cansa a beleza da gente. E teve outra coisa que você falou aqui que eu me lembrei também. Deixa eu ler de novo. Chegou a hora que recebi alta no mesmo dia, pois estávamos bem, graças a Deus. Liguei para ele, pedi para ele arrumar o carro e me buscar, e a resposta foi: pede para a ambulância te levar depois. Esse mesmo que eu tô contando aqui para vocês, gente do céu. Tava juntos, e quando você vai no médico, normalmente eles pedem para você pôr um número de emergência, caso precise contatar alguém, né? E, enfim... Espera que eu vou chegar lá, tá? Guarda essa mensagem. Aí teve uma situação que eu tava precisando de ajuda e na época eu só tinha ele pra contar ali. Tinha, lógico, uns amigos mais próximos, mas poxa, você vai primeiro na pessoa mais próxima pra não atrapalhar os outros. E eu ligava, ele não atendia. E eu ligava e não atendia, mandava mensagem, não atendia. Aí eu peguei e falei, eu tava precisando de você, cadê você? Eu falei... Não era algo urgente, sério, né? Mas eu tava precisando de ajuda. E se fosse uma emergência? Ele falou, liga pra emergência. Eu falei, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. Tipo assim que eu posso contar com essa pessoa? E daí, gente, eu fui num atendimento, numa consulta, e ele foi junto comigo na época. Ai, que engraçado. Chegou lá na hora, a enfermeira falando assim, e aí, o número de contato para caso de emergência? Aí eu olhei pra cara dela. Olhei pra cara dele, lembrei disso. Eu não deixo passar. E não foi por mal não, mas é a verdade, eu não tava mentindo. Aí eu olhei pra cara dela e falei, olha, moça, eu não sei o que te dizer. Porque assim, teve uma situação que eu perguntei pra ele, né, no caso de emergência, o que eu faria, porque ele não me atendia, e ele falou, liga pra emergência. Então, não sei se você põe aí o número da emergência. Gente do céu, eu já dou risada. Eu não sabia na época, tá, que era um narcisista, Deus revelou depois. Ele ficou com uma cara, mas ele ficou tão envergonhado, porque eles não imaginam que você vai falar depois o que eles fazem quando tá só você e ele, né? Eles não acreditam, eles não acham que isso vai acontecer. E eu sou dessas, eu falo porque qual é o problema? É verdade, eu não tava mentindo, ele realmente falou aquilo e eu realmente não sabia o que falar pra ela, porque veio na minha mente a lembrança do que ele falou, né? Porque ela fez a mesma pergunta, em caso de emergência,
qual o número? E eu lembrei, né, quando eu falei pra ele, e se for um caso de emergência? Ele falou, liga pra emergência, né? Nos Estados Unidos é 911, no Brasil acho que é 9190, né? Enfim, desse jeito. Passou uma vergonha, ficou com uma raiva ali na hora, mas o que ele podia falar? Ele falou mesmo, né? Enfim, passou uma vergonha lá, ficou todo sem graça porque foi exposto, né? E aprendeu a lição, eu creio, né? Não vai fazer isso com mais nenhuma outra, eu creio, senão pega uma que nem eu aí e se lasca. Tá, e continuando aqui onde eu parei, ela falou, não recebi visita dele e ainda tive que me virar para ir para casa sozinha. E pasmem, quando cheguei em casa, estava falando com o vizinho na porta de casa. Na hora senti uma dor tão grande no peito de abandono. E ela fala, até hoje sinto essa dor, nenhuma das minhas filhas sabem dessa história. Minha mãe vinha de manhã em casa todos os dias me ajudar com a casa, a comida, as roupas. E com 10 dias ele virou para minha mãe e disse, não precisa vir todos os dias aqui não, viu? A Josi já está boa. E na hora eu concordei, pois eu não queria dar trabalho para minha mãe. E hoje vejo que ele estava com inveja da minha mãe cuidando de mim. Pois no nascimento da minha primeira filha eu fiquei sozinha. O tempo passou e ele sempre muito seco com as filhas. A empresa que ele trabalhava iria dar uma festa para os colaboradores e suas famílias. Não me lembro se era fim de ano ou fim de safra. E ele disse que o ônibus iria passar na minha porta. No outro dia ele decidiu que eu não iria no ônibus, pois iria muita mulherada. Olha aí, sinal vermelho. Entre parênteses ela coloca, segundo ele, elas não eram de boa índole. E foi o que ele quis dizer. Na verdade, ele devia dar em cima delas, né? E ficou com medo de alguém contar pra você. Vai saber. Quem não deve não teme, né? E ele já na cabecinha dele, matutando tudo, já pra controlar toda a situação. Então, vai pra festa, o ônibus vem. Agora já não vai mais no ônibus, a desculpa é que a mulherada lá não presta. Então você não pode se relacionar com elas. Finge que acredita, né? E ela fala, então ele disse que eu iria de carro, no carro do vizinho junto com ele. Pois ele iria um dia antes para ajudar a organizar o lugar e cuidar da carne da festa, pois iriam matar uma vaca. E depois decidiu mais uma vez que não iríamos, que segundo ele, o povo iria dizer que eu estava colocando chifres nele por ir sozinha com as meninas dentro do carro com esse vizinho. Olha lá, tudo que os outros vão pensar. Se eu levar no ônibus, pode ser que contem que eu sou, né, que eu sou um traste, que eu traio ela. Agora, se o vizinho levar, aí o pessoal do trabalho vai achar que eu sou um chifrudo. Olha só a preocupação infantil na mente da pessoa, gente. Vive de aparência, né? E ela continua, mas a minha filha mais velha ficou perguntando do pai e eu fiquei com dó e decidi ir assim mesmo. Ah, então, olha só agora que eu tô vendo aqui, gente. O cara foi, falou pra elas não irem. Ah, não vai não. Né? Não vai não no carro do vizinho, olha como ele muda e você vai obedecendo, né? Só que aí ele foi um dia antes com a desculpa que ia ter que ajudar lá. Na verdade ele já planejou tudo pra você já não ir, né? Melhor ela não ir. Ok. Aí a filha mais velha ficou perguntando do pai e eu fiquei com dó e decidi ir assim mesmo. Foi lá e apareceu, imagina a cara dele. Avisei a esposa do vizinho se ele poderia me levar. Me arrumei no domingo de manhã com as meninas, toda feliz, achando que ele iria ficar feliz com a surpresa. Mal sabia eu que iria passar minha primeira humilhação e abuso dentro de casa. Chegando lá, procurei ele, não tive cumprimento nenhum. Ele simplesmente me olhou e disse, você não falou que não vinham? Sendo que todas as decisões foram dele e não minha. E respondi, a Carol, no caso a filha mais velha, né, ficou perguntando de você e resolvi vir. E ele disse, tá bom. Dali em diante ele pegou a bebê no colo, ajudou a cuidar das meninas, me serviu comida, bebida. Ah, ele tem que mostrar agora pra todo mundo que ele é um marido perfeito, né? Cuidou das filhas e de você e voltamos pra casa no ônibus e não no carro do vizinho. E quando chegou em casa começou o meu inferno. Me acusou de estar o traindo com o vizinho, me humilhou de todas as formas e disse que ia sair de casa e começou a dormir no sofá, na sala. Na segunda noite dele dormindo no sofá, fui atrás dele e implorei para ele voltar para a cama e nesse dia me humilhei e cheguei a pedir perdão de joelhos por uma coisa que eu não tinha feito. Eu gostei desse relato porque isso aqui acontece muito. Gente, não faça isso.
Busca terapia se você está vivendo isso. Tem que descobrir o porquê que você está se humilhando a esse ponto. É medo do quê? É medo de ficar sozinha? É medo de perder um traste? Deus está te livrando, né? O que é? É sentimento de culpa? Tem que tratar isso daí, gente, porque isso não é vida. Quanto mais você faz isso, mais eles pisam em cima de você, mais eles te humilham, mais eles ficam agressivos e abusivos, ok? Eu gostei desse detalhe porque as pessoas precisam ouvir isso para serem libertas, curadas desse mal. E ela continua: consegui fazer com que ele voltasse para a cama, tivemos relação, eu me humilhando na minha própria cama, me submetendo a práticas que não queria. Me lembro que eu ia tentar beijá-lo e ele não me beijou. Quando tudo terminou, me lembro que ele me disse: só voltei para a cama porque você me implorou. Orgulhoso, nojento, metido, arrogante, narcisista. Acha que é o bambambam, né? Olha, eu tô te fazendo um favor, viu? Só vim mesmo. Olha, ainda tem que sair por cima, hein? Porque na hora ali, acho que ele, de certa forma, se sentiu, como eu posso dizer, perdeu o controle, né? Porque ele acabou fazendo o que você pediu. Mas, ó, eu fiz porque você se humilhou, viu? Então, ele tem que estar por cima, ok? Ele que é o certo, você é errada. Ok, continuando. Passou-se mais algum tempo e esse filho dele mais velho nos chamou para irmos morar na mesma cidade que ele. Ele logo se animou e me perguntou se eu iria. Mas eu iria ter que trabalhar, pois nessa cidade o custo de vida seria mais caro. Ou ele iria sozinho e viria em casa uma vez no mês. Ah, é o sonho dele, né? Imagina, ficar livre da responsabilidade, longe de você e dos filhos, das filhas, né? E ficar lá curtindo e vem uma vez por mês para te ver. Ou então ele queria que você fosse e te manipulou falando que ia ser desse jeito, única forma. Disse para ele que iria com ele sim, que trabalharia também, pois não queria ficar longe dele e que aquela era a oportunidade dele sair da roça e parar de trabalhar com a cana. Estava eu aí dando o meu maior apoio a ele, mais uma vez, em acompanhá-lo para onde ele quer que fosse. Para onde quer que fosse, isso. Moramos nessa cidade por quase 9 anos, vendemos nossa antiga casa, construímos outra com muito sacrifício, tirei minha habilitação, comprei uma motinho para mim e criando nossas filhas. E ela falou, e é interessante que quando passamos por momentos de trauma na nossa vida, na minha cabeça, nessa cidade vivíamos uma vida alegre. E um dia eu conversando com a minha filha mais velha, ela me fez recordar de vários momentos ruins, momentos abusivos que sofremos juntas, nós três. Ele voltou para a igreja, pois até aquele momento eu criava minhas filhas na igreja junto comigo há mais de 9 anos sozinha. Que mulher guerreira, mulher de Deus. Para mim e para minhas filhas foi maravilhoso, pois nunca tivemos a oportunidade de irmos para a igreja em família. No caso, quando ele começou aí, né? Ela põe entre parênteses. Segundo ele, era desviado da igreja, pois tinha sido crente aos 17 anos ou 18. Ela falou, não sei direito. Aliás, nem ele sabe direito a época de idade, né, e idade que ele tinha quando foi crente. A história dele é tudo muito confusa. Hoje sei que a maioria foram mentiras contadas. Mentirosos patológicos. Nos casamos no civil depois de 14 anos e para mim foi um sonho realizado. No começo eu queria só uma janta para os padrinhos, mas ele disse, qual graça disso, né? Que graça fazer só uma janta para os padrinhos? E acabou que fizemos um jantar para alguns amigos da igreja e do meu trabalho. Mas até antes de casarmos e depois de colocarmos o nome no cartório, eu ouvi ele me dizendo que iria casar só porque eu queria. Olha isso, que para ele não servia de nada um papel. Tá te fazendo um favor, viu? Ó, eu vou casar com você só porque você quer, porque por mim eu não casava, não, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, sutilmente, subliminarmente, passivamente agressivo, que ele estava querendo fazer é desmerecer, é dizer que teu sonho não é nada, que não representa nada para ele, que ele fez só por pena de você, porque ele é tão bom, tá? Que ele vai fazer só porque você quer, sabe? É ele que decide, ele que controla, só porque ele fez, né? Só por causa disso que ele fez, tá? Então é ele que decide, desse jeito. Tenho pena dessa raça.
Continuando. E que o primeiro casamento dele só piorou depois que casou no civil também. Não foi porque casou no civil, foi porque ele é um traste, gente. Ah, desculpa, o casamento não deu certo porque casou no civil, aí tudo desandou. Não. É porque você provavelmente se sentiu mais ainda no poder, né? Você, eu digo, narcisista. E aí começou já a desvalorização e, lógico, a mulher não deve ter aguentado. Aí ele põe a culpa que foi o civil que estragou o negócio. Detalhe, quem pagou o casamento no civil fui eu. Nos endividamos por causa do casamento e mais algumas despesas que surgiram também. Ele ganhava pouco, somente um salário mínimo. E na época o meu salário já estava uma parte comprometida com o empréstimo que eu peguei no meu nome para pagar dívidas. Situação difícil. Meu irmão morava em outra cidade e nos chamou para irmos para lá e foi me informando sobre a cidade, empregos. Na época ele teria a chance de ganhar o dobro, mas teria que voltar para a roça novamente. O custo de vida era muito menor e tomamos a decisão juntos, até porque eu não iria vir sozinha. Afinal, eu era casada e sempre o apoiava em todas as decisões. Resolvi tudo pelo celular, passagens, aluguel de casa, vendas dos imóveis, pois iríamos levar somente roupas, vasilhas e alguns itens da casa, como computador, TV, som e, claro, a minha moto. Fomos para Goiás, em julho de 2019. Ele demorou um pouco para arrumar emprego, mas ele tinha o seguro-desemprego e tínhamos alugado nossa casa no Mato Grosso. Estávamos bem e eu muito agradecida a Deus, pois o dinheiro dava para cobrir todas as despesas, pagamos nossas dívidas aos poucos e ainda sobrava uma merrequinha que ficava no banco. Mas ele nunca era agradecido a Deus em nada. Minha geladeira era cheia como nunca tinha sido. E então começou mais uma vez o meu tormento. Ele começou a me culpar por não ter arrumado um emprego, por não arrumar emprego, e tentava o acalmar dentro de casa. Dizia que ele ainda tinha o seguro para receber e procurava ele na cama e ele dizia que não tinha cabeça para nada. Dizia na minha frente, na frente das meninas, que homem manobrado pela mulher era corno e tinha mesmo que tomar se é que você me entende. Então, nas minhas orações, eu comecei a implorar para Deus que arrumasse emprego para ele, pois eu já não aguentava mais passar por aquilo. Ele arrumou o serviço e ainda ficou parcela do seguro para trás, pois não precisou pagar. Vendemos nossa casa no Mato Grosso, conseguimos na época comprar uma casa muito melhor e maior que lá, conseguimos comprar um carro também. E eu fiquei agradecida a Deus demais pelas conquistas, na verdade até hoje sou, mas eu via que ele não estava feliz e muito menos agradecido. Sempre muito ganancioso e ambicioso, sempre colocava defeito na casa, queria comprar um carro mais novo e tudo mais. Eles nunca estão satisfeitos porque a insatisfação está dentro deles, né? É assim, gente, todos nós buscamos estar cada vez melhor. Tudo bem, Deus diz que teríamos uma vida abundante aqui. Em todos os sentidos, a prosperidade de Deus, ela é em todas as áreas, é na saúde, é no espiritual, emocional, é em tudo, na família, na igreja, no trabalho, nas finanças, em tudo. Agora, o que acontece? Quando a gente tem algo de Deus, que tudo é de Deus, né? Quando Ele nos dá essas bênçãos, nos concede, né, essas bênçãos, nós somos gratas ao Senhor e sabemos que é Ele, que é a misericórdia dEle, que é a graça dEle sobre nossas vidas. Eles não, narcisistas não, porque eles acham que eles são Deus. Então assim, não é Deus, sou eu, quem acorda para trabalhar sou eu, tá, meu filho? Mas se você não tiver Deus para te dar vida, o sopro, o respirar, o ar, o oxigênio, você não vive, você não vai trabalhar como sem respirar, sem ter vida, que é só Deus que dá e só Ele tira. Né? Hoje eu tô rimando aqui, hein, gente? Deus é lindo. Então, para eles, por mais que eles tenham, nunca é o suficiente. E pra gente, que muitas vezes não temos muito, mas sempre será o suficiente. A graça de Deus nos basta. E nunca nos falta nada. E para eles sempre faltará, porque eles nunca vão estar satisfeitos com nada. Continuando.
Eu sempre trabalhando e ele também, mas sempre arrumava brigas dentro de casa por tudo. E ele começou a pegar no pé da minha filha mais velha. Por qualquer coisa, ele a destratava, a diminuía em tudo. E minha filha começou a ter depressão dentro de casa por causa do pai. Ai, eu não aguento isso, gente. Pela falta de amor e carinho, de atenção. Chegou 2022, resolvi sair do trabalho para descansar e ficar mais em casa com elas. Graças a Deus, ela já tinha melhorado mais. E ela diz, quando descobri que ela estava com depressão, foi quando ela teve uma crise de ansiedade dentro de casa. Na época, ele chegou a dizer que era frescura da parte dela, seres sem empatia. Eu virei para ele e disse, cala a boca, você não sabe de nada, toda a vida muito indiferente com os filhos, sem mostrar amor e afeto algum. E ela põe entre parênteses, vou resumir a vida dele um pouco para vocês entenderem. Ele tem ao todo, com minhas filhas, 7 filhos. A primeira filha de um relacionamento que, segundo ele, arrumou no bar. A mãe da menina era do bar. Se casou e teve mais 3 filhos desse relacionamento. Segundo ele, também o casamento acabou porque ela o traiu. Foi para o Mato Grosso, se casou com uma mulher mais velha que ele e teve o 5º filho. Desse, ele fala que o safado era ele. Mas por culpa dela que foi tirar satisfação com uma mulher sobre um ocorrido em uma festa que ele foi sozinho. Então a culpada do fim do casamento foi ela, tá? Ela foi tirar satisfação, aí acabou por causa disso, né? É porque ele traiu. Então a culpa é dela, foi porque ela foi lá, ela descobriu. Se ela não tivesse descoberto, não tivesse brigado, eles estariam juntos até hoje, olha só. É só Deus na causa. Então, resumindo, ele teve 3 casamentos, resolvemos que iríamos viajar de férias para o Mato Grosso, pois segundo ele não dava para ir para o Nordeste, visitar a mãe dele e a família que o dinheiro não ia dar. E ela põe entre parênteses, sempre gostou de apresentar uma coisa que não é. Foi uma viagem de ida muito boa, calma na medida do possível, curtimos uma semana somente, pois segundo ele tinha que vir embora para descansar ainda nas férias. Mas na volta recebi abuso explícito, digamos assim. Minha mãe resolveu vir conosco, pois ela iria ficar na casa do meu irmão, que já mora em outra cidade do Goiás. Ele começou a interferir demais na minha direção, pois foi eu quem fui dirigindo. Ela foi e voltou dirigindo sozinha, pois ele nem dirige e nem tem habilitação, intrometendo toda hora na minha direção, e eu já estava de saco cheio, deixei minha mãe na cidade do meu irmão. Foi quando ele começou a falar mal da minha família dentro do carro. Uau! Desde minha mãe até meus sobrinhos. Já de noite eu tinha que pegar uma estrada, só que não via a entrada, pois nunca tinha andado naquela BR. Foi quando ele me chamou de burra dentro do carro com minhas 2 filhas atrás. Vi que elas já estavam quietinhas por tudo que elas já tinham ouvido o dia inteiro, pois já estávamos viajando desde as 3h30 da manhã e já ia ser 20 horas da noite. Naquele momento meus olhos encheram de lágrimas, mas vi que eu não ia conseguir dirigir, embaçou tudo, engoli meu choro e ele continuou gritando desaforos dentro do carro. Encostei o carro no acostamento, pedi ajuda para minha filha no celular para acharmos a solução. Dei meia volta, peguei a entrada que era para mim pegar, segui inicialmente e com um silêncio absoluto dentro do carro chegamos em casa 2 horas depois. No outro dia, como se nada tivesse acontecido, ele disse assim, próxima viagem nós vamos para o Nordeste, pois eu não sabia que a Josi iria ter coragem em aguentar dirigir na BR, mas ela dá conta. Ah, agora ele tá no assopra, né? Primeiro ele morde, depois ele assopra. Na verdade, primeiro ele bate, depois ele faz carinho, né? É tudo uma manipulação. Na hora eu pensei comigo mesma, eu não quero ir. E minhas filhas disseram, se vocês quiserem, podem ir os 2, nós vamos ficar. Nós não vamos. E ele ainda ficou bravo por elas dizerem assim. E tudo ficou por isso mesmo. Ele voltou a trabalhar e um dia dentro de casa, nós conversando, minha filha, que na época tinha 12 anos, disse pra mim, mãe, acorda, o meu pai é um narcisista. Uau, sua filha com 12 anos, já sabia disso? Gente, eu fui com 42. Olha, sorte a dela, Deus revelou cedo, hein? E ela ainda alertando você, a mãe. Ai, meu Deus, como eu queria.
E ela diz, eu questionei ela e ela falou, pesquisa no YouTube. E foi quando eu fui ver e fiquei impressionada com tudo que já tinha vivido com aquele homem. Caraca, gente, eu tô impressionada aqui também. Que filha é essa? Deus revelou, hein? Mas mesmo assim, meu subconsciente não queria aceitar. A falta de aceitação no início é difícil mesmo. E as coisas só piorando dentro de casa, e nesse fim de ano sofri com a virada de ano na igreja. Fui chamada a atenção na frente de todo mundo porque queria tirar fotos. E ela põe entre parênteses, detalhes, sempre gostei de documentar tudo da minha vida para recordação futura. E ali, em pleno dia 31 de dezembro, dentro da igreja, eu queria achar um buraco para me esconder e chorar. E acabou o meu Réveillon. Eu prometi pra mim mesma que nunca mais tiraria uma foto com ele. Gente, lembra do que eu falei aqui hoje pra vocês? Vou falar de mais uma coisa que eu lembrei aqui. Eita, é só confirmação. Ai, Senhor do céu. Ai, meu pai. Eu sou dessas também, adoro tirar foto. Hoje já nem tanto quanto antes, mas sempre gostei de tirar fotos. É memórias que a gente tem, recordações, momentos ali na hora, por que não? Todas as vezes, gente, era uma má vontade. Aí cortava metade da cabeça fora na hora da foto. Sabe quando não faz nada com amor? Não tem amor ali. É tudo um sacrifício, tudo um saco. E eles querem estressar a gente, eles querem tirar a nossa alegria. Gente, o que tem de ruim tirar uma foto? Custa tirar uma foto? Vai cair a mão? É tudo uma má vontade, sabe? Pra tirar a tua paz mesmo. Era toda vez, eu tinha vontade de jogar a máquina, a câmera, depois celular na cara do ser. Se não fosse Deus. Senhor, me dê autocontrole, Senhor. Me ajuda, discernimento de espírito, Pai. Domínio próprio, Pai, me dê esse dom, porque não dá. Por isso que eu falo que o contato zero, ele é libertador. Porque, gente, nós não temos sangue de barata. Como é que você se cura estando num ambiente que é tóxico? Não dá. Porque assim, por mais que Deus dê estratégia, que Ele sempre dá, e você tenha domínio próprio, você sente a opressão dos demônios que estão ali para tirar a tua paz. Então o melhor é o contato zero, se você pode dar, é gostoso, delicioso. Dá, sem dó nem piedade, tá? Se não der, aí você vai aguentando até onde Deus permitir, porque olha, não é fácil não, viu? Eu vou lembrando aqui, hoje eu dou risada, mas olha, dá vontade de... Deus é mais. Continuando. Ok, olha, em pleno dia 31, mas quem tinha que ter vergonha era ele, as pessoas não olham e vê que tem nada a ver ele fazer esse tipo de coisa, né? Ok, e ela fala, voltamos para casa e dormimos, ano de 2022 para 2023. Sempre que íamos para a igreja, ele começava a falar mal de todo mundo dentro da igreja, mesmo até chegar em casa, nós escutamos isso toda vez, principalmente nos cultos de Santa Ceia. É que os demônios lá já ficam aguçados, né? Tem uma raiva da Santa Ceia. E ela diz, um verdadeiro tormento, todo mundo era errado, só ele era o santinho. Falava mal desde o púlpito até o último banco da igreja, até chegar um dia que um pastor falou algo que não foi do agrado dele. Segundo ele, aquela palavra foi direcionada para ele. Saiu da igreja, voltou a beber, os insultos aumentaram, e diante de toda essa vida eu comecei a perder o interesse realmente pelo sexo. Olha, pra mim era indiferente. Libertador, né, pra você. Melhor assim. Dentro de casa causava confusão até por um prato sujo na pia da cozinha. E quando digo que o pior ano da minha vida foi em 2023, é porque foi. A partir daí comecei a ser caluniada, dizendo que eu o estava traindo. Nas palavras dele, eu tinha outro macho, pois não tinha explicação eu não procurá-lo na cama. Foi quando começaram os abusos sexuais. Uau! Me dava tratamento de silêncio dentro de casa por mais de 3 dias e do nada ele vinha, tirava minha roupa muitas das vezes e ali fazia o que ele queria. Práticas que não me sentia legal em fazer, mas segundo ele, ele gostava e eu tinha que fazer para agradá-lo. Muitas das vezes queria ver filmes pornôs para sentir mais vontade e eu sempre bem caladinha e quieta para as minhas filhas não escutarem nada, pois eu não queria que o tratamento de silêncio continuasse e queria que aquela situação se resolvesse. Gente, isso é tortura. Lembro de uma vez que eu já estava dormindo e ele arrancou minha roupa e começou ali a fazer uma prática que eu odiava.
Foi a primeira vez que caiu a ficha e vi que estava sendo estuprada. Meu Deus do céu, e dava para ver nítido que ele estava me punindo. Eu, com a graça de Deus, através de uma prova, concluí meu ensino médio, recebi cargos na igreja e ele nada. Na cabeça dele, por conta dos meus estudos, eu recebi cargo e ele analfabeto, não era reconhecido. Eu comecei a estudá-lo depois que minha filha me alertou e muitas das atitudes dele eram traços de narcisistas. Eu analisei por quase 2 anos, mas mesmo assim não queria aceitar. Hoje em dia eu falo que fui acordando aos poucos de uma vida totalmente inerte. Você sabe o que acontece aqui? Isso é muito mais comum de acontecer quando você se relaciona, como foi com o teu caso, né? Você ainda era jovem, foi teu primeiro amor, foi a primeira relação, eu creio que foi seu primeiro namorado, né? Primeira relação, você não falou desses detalhes. Então, assim, é difícil mesmo, muito mais difícil, né? Existe esse vínculo traumático muito forte, mas Deus é mais. E ela diz: hoje em dia eu falo que fui acordando aos poucos, ok? De uma vida totalmente inerte. Chegou mais uma vez dezembro e eu já estava trabalhando em um supermercado. Ela diz: meu atual emprego, e depois de muitas humilhações, calúnias, difamações, ele já tinha tirado a cama, segundo ele, cama dele, do nosso quarto, uau, as roupas dele, tudo dele, e falava para as meninas dentro de casa que não ia viver com uma mulher que não queria mais ele e que não o procurava na cama. E nesse meio tempo adoeci, fui para o hospital sozinha porque ele não quis ir comigo. Estava com princípio de pneumonia e tudo isso trabalhando. Depois que cheguei do hospital, para dizer que era um marido muito bom, foi na farmácia e comprou os remédios e jogou em cima da cama onde eu estava deitada e disse: tá aqui os remédios, toma. Nossa, que cavalo, hein? Ele já havia me humilhado dizendo que não ia. Sentia a raiva dele e terminou de fazer o que ele queria. Virou para o outro lado e foi dormir. E naquele dia senti nojo, raiva, dor, vergonha de mim mesma e chorei a noite toda. O pastor foi trocado, veio outro e ele ainda fora da igreja, e eu, em momento algum, deixei de ir para a igreja com as minhas filhas. Em outra explosão dentro de casa, ele resolveu que iríamos separar. Ficamos mais de uma semana brigados e mesmo assim nunca deixei de me levantar de madrugada e arrumar a comida dele. Me mantive firme na minha posição e quando ele viu que eu não iria dar o braço a torcer, ele veio me pedir perdão. Disse que iria pedir perdão para as filhas dele por tudo que ele tinha feito a elas, que ia mudar, demonstrar mais amor e que ele nunca tinha criado um filho no casamento e que ele queria terminar de criar nossas filhas. Chorou, pediu perdão para mim dentro da igreja, para todo mundo ver, e eu acreditei. Agora sim ele vai mudar. É desse jeito, gente do céu. Engano meu, tudo um teatro. Com menos de 2 meses tudo voltou de novo. E agora eu já tinha pegado cargos na igreja e ele me acusava dizendo que eu havia mudado e que eu deixei subir para minha cabeça. E ela diz: sim, o meu próprio marido estava com inveja de mim. Pois ele não tinha estudo nenhum, mal sabe escrever o nome. Mas graças à misericórdia de Deus eu consegui um trabalho e estamos vivendo um inferno dentro de casa, eu e minhas filhas. Ele nos jogava praga, dizendo que eu ia capotar o carro com todo mundo dentro. Disse que a nossa casa ia cair conosco dentro, totalmente usado pelo capiroto. E já tinha comprado guarda-roupas, panelas elétricas, toalha de banho, fogão, botijão de gás para sair de dentro de casa. E quando nos aquietamos dentro de casa, ele veio me pedir perdão e queria reatar o casamento. Simples assim. Eu não aceitei e foi aí que ele estourou dentro de casa de novo, pegou um quadro que tínhamos na sala e na cozinha, e minha filha, que estava jantando na mesa, ficou paralisada com o que ele estava fazendo. Ele começou a destruir o quadro com um facão na nossa frente e foi muito assustador ver aquilo. E ele golpeava o quadro e xingava muitos palavrões, destruindo o quadro. Agarrei a minha filha pelo braço, tirei ela da cozinha, nos abraçando na sala. E minha filha mais velha teve um ataque de pânico, não conseguia respirar. E eu e a mais nova tentando acalmá-la. Meu Deus do céu. Ela se acalmou um pouco, então fomos para o quarto delas e nos trancamos lá dentro, abraçadas e chorando. Pertinho do Natal, pedi um dinheiro emprestado para minha irmã, pois já estava devendo o cartão de crédito e não tinha dinheiro para pagar, pois só tinha 5 dias trabalhando.
Então ela me mandou 3 vezes mais do que pedi e disse que era dado e que não precisava me preocupar. Oh, que lindo, é presente de Deus, né? Pior Natal de nossas vidas. Ele já tinha decidido que jamais iria sair de casa, pois não iria deixar a casa para mim colocar macho dentro. Quando ele viu que eu estava decidida a não aceitar e nem muito menos querer ele na minha vida como marido de novo, ele, com desculpa, foi pedir ajuda para quem? Ela põe um ponto de interrogação. Sim, pasmem, ele foi atrás do pastor da igreja. É sempre assim. Que ele havia me caluniado dizendo que eu estava dando em cima do pastor e que queria tomar ele da mulher dele e que eu estava tentando destruir a família do pastor. Sim, ele teve essa falsidade e capacidade de fazer isso. Nossa. Nesse meio tempo, minha filha mais velha, já com 17 anos, de tanto me ver sendo caluniada, humilhada dentro da própria casa, começou a me defender dele e a enfrentá-lo, e ele se enfureceu e a agrediu com palavras, a xingou de vários nomes e disse que ela estava me cobrindo e ajudando eu a traí-lo. Essa era a minha decisão, ela diz, acabou. Mas o pastor foi em casa, mas antes mesmo dele pregar e falar sobre restauração, ele deu um verdadeiro sermão para ele. Que o que ele tinha feito era errado, foi realmente grave o que ele estava fazendo dentro de casa conosco e que se ele quisesse, ele tinha meios de colocá-lo na cadeia por tudo que ele estava cometendo. Uau! Disse que na hora que ele saísse, eu não era obrigada a esquecer tudo o que havia acontecido e já voltarmos de imediato. E eu disse que queria ver primeiro a mudança dele. O pastor foi embora, fui para o quarto das minhas filhas e dormi lá. No outro dia, ele foi trabalhar. Quando chegou em casa, ele voltou todas as coisas para o quarto novamente e na hora eu fiquei morrendo de raiva, pois fui pega de surpresa e ele esperou eu estar no serviço para fazer isso. Então me senti encurralada e como se a responsabilidade de não acabar com a família fosse somente minha. Olha isso. Conversei com minhas filhas, era nítido que elas não acreditavam mais no pai, mas era como se eu sentisse a obrigação de dá-lo mais uma chance. Olha isso, mais uma vez a chance. Como se todas as vezes que eu havia dado as chances durante o ano de 2023 todinho, não estivesse contando. Não acaba nunca a chance, porque eles não mudam. Porque durante o ano de 2023 foram várias separações dentro de casa, vários estouros, e na minha cabeça eu não queria passar a virada de ano daquela forma. Na minha cabeça era um ano novo, vida nova. Ainda frisei e disse para ele que era a última chance dele, e ele respondeu dizendo que não precisava mais, que seria uma nova vida, que tudo ia voltar desde o início. Fomos para a igreja na virada do ano, ele quis tirar fotos, porque ele se lembrou do ano anterior e minha filha mais velha estava revoltada e nem quis tirar foto nenhuma. Lembro que ela passou o culto inteiro triste, calada, emburrada e hoje em dia vejo que com dó de mim, por eu estar caindo mais uma vez na lábia dele e não enxergar a verdade. Tua filha, olha, queria conhecê-la, hein? Manda ela mandar o relato da parte dela. Nossa, vai ser interessante, hein? Tua filha, muito usada por Deus, ela pode estar aí agindo, trabalhando nessa conscientização do abuso narcisista, gente. Fala pra ela, viu? Hoje ela já tem quantos anos? 17? Parece que é, né? Manda ela vir fazer o curso de terapeutas. Olha. Continuando. Os dias passaram e, segundo elas, no caso as filhas, né, perceberam que com uma semana elas conseguiram enxergar que ele não havia mudado e nem iria mudar. Forte. Eu só vi isso com quase um mês depois, quando ele se revoltou do nada e lembrou de que o pastor disse para ele que poderia ter colocado ele na cadeia e ele disse assim: quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é seu para se doer com você? Ele não é nem parente seu. Ah, ele é irmão em Cristo Jesus, meu filho, coisa que você nem sabe o que é, não dá para explicar, nem para desenhar. Ou seja, ele não gostou que mesmo eu morando distante de toda a minha família, tinha uma família que se preocupava e cuidava de mim. E ali ele já parou de ir para a igreja novamente. É tudo desculpa, né? Precisa sempre de uma desculpa para não ir. Caçava confusão com qualquer coisa dentro de casa e eu relevando. Minhas filhas viviam mais trancadas dentro do quarto para não ter que conviver com ele. Tínhamos medo e ansiedade quando estava perto dele chegar do trabalho. Isso é outra coisa que acontece muito, porque nunca sabíamos o jeito que ele iria chegar.
Até chegar o dia que fomos desrespeitadas na mesa do almoço, ele defendendo um colega por trair a mulher com uma menina de menor, e ainda disse assim: pois eu sou homem e se uma mulher dar em cima de mim, eu pego mesmo. Ai, não aguento. Ali foi um tapa na cara, me senti humilhada e com vergonha das minhas próprias filhas. E pensei comigo, o que eu tô fazendo comigo com um homem desse? Um traste, uma coisa, né, que não sei nem o nome, não tem nome que dê pra caber certinho, né? É, a tristeza das trevas. E aí não me respeita, não respeita nem as próprias filhas. Porque se ele estava defendendo um tipo de pessoa dessa, se minhas filhas precisassem de proteção dele, elas não teriam. E ele estava defendendo um pedófilo na frente das minhas filhas menores de idade. E foi aí que virou a chave. Glória a Deus por isso. Decidi não satisfazer mais os caprichos dele e fiquei dentro de casa calada, não o procurava mais, porque apesar de tudo isso, ainda por vezes procurei ele para satisfazê-lo e acabar com o tratamento de silêncio, que era submetida por dias. E um belo dia ele veio me procurar na cama e eu disse para ele me deixar em paz. Não tenho cara de palhaça. Gostei. Tá pensando que eu sou palhaça, meu filho? Sai daqui, seu narcisista. Né? Tua filha me falou quem tu é. Deus revelou. Acabou. Caiu a máscara. E ela diz novamente, ele tirou a cama do quarto junto com as coisas dele e levou para os quartos dos fundos. Vai, isso mesmo, ela quer teu lugar. Lá no quarto dos fundos. Que ele já era acostumado a fazer, e depois disso ele disse para mim vender o carro e dar a parte dele que ele iria embora. E assim fiz, com o dinheiro dele em mãos. Vi que ele estava enrolando e perguntei, você não vai sair de dentro de casa? E ele respondeu que não, e eu me revoltei. É tudo enrolação! Vão embora nada, vai para onde? Quem que aguenta um traste desse? Né? Todo mundo foge da aparência do mal. Voltando no tempo, ela diz, uma semana antes, ele com o demônio no corpo, teve a capacidade de destilar ódio e veneno para minha filha mais velha na minha frente, desejando a morte da minha própria filha. Tudo isso porque ela não aguentava mais nada calada e me defendia dele. Foi aí que tomei a decisão de sair de dentro de casa. Você tem que sair, porque senão eles não saem mesmo. Eu tinha que proteger minhas filhas daquele doente, eu tinha que tirá-las dali, elas só tinham a mim, era a minha obrigação, exatamente. Arrumei uma casinha, e ela põe entre parênteses, casinha que eu falei pra ele se mudar, um aluguel mais barato, arrumadinha e tal. No dia ele zombou da minha cara e disse que não ia sair de dentro de casa e que se eu quisesse ele me emprestava o dinheiro do aluguel. Olha... Esperei minha folga, arrumei tudo e me mudei antes dele chegar do serviço com a minha parte do dinheiro do carro. Comprei minha moto para trabalhar, minha mãe me arrumou o dinheiro do aluguel, peguei um adiantamento no trabalho e arrumei tudo. Ele arrumou um advogado para entrar em contato comigo a respeito da pensão das filhas, deu um cheque-mate que se ele não fosse sair de casa, ele teria que me pagar metade do valor da casa. E ele foi obrigado a sair da casa e alugá-la. E todo mês me passa a metade do aluguel da nossa casa. Mas os abusos continuaram porque ele se sentiu humilhado por mim. E eu saí de casa com as minhas 2 filhas e ele teve que sair da casa também. Yes! Ele não conseguiu. Perda de controle, ok? Eu não deixei barato, segundo ele, eu acabei com o patrimônio dele. É revoltadíssimo comigo e com a minha filha mais velha. Graças a Deus ela está indo para o psicólogo para curar os traumas deste pai narcisista. Tenho áudios no meu celular dele me xingando, difamando, acabando com nós. Me chama de crente de MERDA. Crente interesseira que só pensou em tomar o que é dele. O que é dele? O que é dele? Só o mau caráter, né? E isso ninguém quer. Só os que são da laia dele. E por aí vai, a última proeza dele foi me difamar e humilhar novamente pelo celular e estourou feio nos áudios. Tudo isso porque falei umas verdades na cara dele. Então esses áudios que mandei para ele mexeu no ego dele e ele me bloqueou. KKKKK. Libertação! Oh, livramento bom. Me fez um favor, coitado, ela diz. E isso aconteceu essa semana, dia 14 de maio de 2024. Hoje, dia 17, conto a minha história para você. Olha, faz um tempinho já. E ainda estou me curando de tudo que passei durante todos esses 19 anos de casada. Sei que ainda tem lutas pela frente, mas sei que vou conseguir. Há um processo ainda para se passar, mas o que não podemos fazer é desistir de nós mesmas.
Durante muito tempo eu vivi inerte, mas hoje estou acordada. Deus despertou a sua consciência, Ele te revelou para te libertar. Glória a Deus. E ó, isso aqui que você falou, a gente vai trabalhar na imersão de uma forma bem profunda, ok? The Power é o nome dessa imersão. Lindo, lindo, lindo. E ela fala, conto o meu relato de tudo que vivi com mais alguns detalhes extras no meu TikTok. E lá conto o meu diário, se puder colocar meu link, agradeceria demais. Eu acho melhor evitar até que tudo se resolva certinho, porque a ideia é a gente... Como é que eu posso dizer? A ideia é ajudar, você tá fazendo esse trabalho lá, mas eu não gostaria de te expor aqui, né? Até pra te proteger, ok? Então acho que eu não vou divulgar não, eu espero que você entenda, eu nunca falo nome, né? Nome da pessoa e expor, né, o seu rosto e tudo mais. Então eu sempre mudo os dados, enfim, as coisas pra que não te prejudique futuramente. Deus no controle, né? Mas é bom a gente também ser prudente como as serpentes. Você já tá fazendo esse trabalho lindo lá, então quem tiver vindo, né, lá vai poder ouvir tudo. Aqui também você contou, né? Tudo que você sentiu no coração da parte de Deus para compartilhar e vai ficar aqui registrado no canal para que outras pessoas também possam ser libertas, curadas e ter a confirmação de Deus. Eu gostei muito mesmo, te agradeço. Glória a Deus por sua vida, por seu relato. Glória a Deus pela vida da sua filha. Que bom que ela está fazendo terapia, porque vai ajudá-la muito, porque tudo isso, esses sentimentos dentro dela é muito nova, né? Então ela já começou a ter uma coisa reativa através, lógico que foi bom, de certa forma, só que não pode deixar isso ficar lá dentro dela, porque senão vira ressentimento, amargura, e aí impede ela de viver uma vida feliz e abundante. Eu creio que Deus está tratando disso tudo, o pior já passou, graças a Deus você conseguiu se libertar. Deus é justo, Deus é fiel, Deus é nosso vingador e Ele nos ama e Ele cuida dos seus nos detalhes. Gostei demais dos detalhes que você deu, eu tenho certeza que vai abençoar muitas e muitas e muitas vidas, para honra e glória de Deus, nosso Criador que primeiro nos amou. Deus abençoe todos que estão aqui assistindo. Se você quer mandar o seu relato, eu já deixei aqui no início, mas vou falar de novo. O meu e-mail é relato.sobrevivente@hotmail.com. Beijo no coração. E até o próximo relato. Compartilhem, deixa seu like e se inscreva se ainda não forem inscritos. Até mais. Tchau, tchau.